Dr. É Isaac pouco. Manzano, advogado Isso aí. especialista em direito penal, processo penal, tribuno do júri. Vamos falar hoje sobre investigação criminal defensiva. Vamos falar de forma breve, de forma rápida, explicando o que que é, até porque não dá para aprofundar tanto no tema, né? Tem que fazer outros vídeos, outras gravações. E aí, doutor, boa Sim. noite. Boa noite. Falando sério agora, só para quebrar o gelo. Então, doutor, é realmente super importante o tema aí, investigação defensiva, criminal defensiva. Tem vários aspectos aí, né? Que consegue absolvição, ou tenta conseguir uma absolvição, ou diminui pena, enfim. Porque mesmo com toda a dificuldade da advocacia, pouca estrutura, né? Não é a mesma estrutura aí do Estado Todo-Poderoso, com todo amparo aí, aparato policial, Ministério Público, Judiciário, gigantes contra a gente pequenininho, né? Contra os meros mortais. Meros mortais. E assim, a gente luta contra tudo, contra todos, contra o sistema poderoso, mas a gente tem esse pequeno triunfo aí, que seria a investigação defensiva, né? Que, para falar até melhor sobre a investigação defensiva, é o Dr. João, especialista na área aí. Aprendi muito com ele sobre a investigação defensiva, mas, enfim, a questão também dá para falar também da cadeia de custódia, né, doutor? Da quebra de cadeia de custódia, Sim, sim, também sim. importante aí. Então, toda essa questão aí que a gente luta, né? Essa dificuldade aí da questão policial também, eles não teriam uma fé pública, seria uma, como que chama? É uma presunção, não é, de veracidade? A presunção de veracidade, mas que em muitos casos, muita gente, se você for ver, é condenado só pela palavra do policial, né? E Exatamente. daí surge o papel da investigação defensiva, de puxar câmera, gravações, ir atrás de testemunha, só para fazer oficialmente mesmo a investigação defensiva, tem que faz o pedido na Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB, o doutor João pode explicar melhor sobre isso. Deixa você falar sobre essa questão aí do. Eu acho que é mais Vamos lá. pertinente você falar. Até você conta um caso prático A da gente já entra questão no do caso que fez o prático. Vamos. pedido, tudo. Isso é legal o pessoal que está começando a advocacia a Sim, aprender. Deixa você falar vamos agora, bater um doutor. papo Muito sobre obrigado. isso. A investigação defensiva, bem resumidamente falando, ela é um conjunto de atos ali de investigação, né, realizados pelo advogado, acaba sendo titular dessa investigação, né, fazendo uma comparação com um delegado de polícia, que seria titular ali, do inquérito, né, presidente do inquérito, né. O advogado pode realizar esses atos sozinho ou lançando mão de uma equipe, contratando alguém, um investigador particular, né, que a gente chama de detetive, qualquer outro tipo de profissional que possa auxiliar numa produção de provas. Então, a ideia da investigação defensiva é amparar o advogado para que ele possa, dentro da sua atuação profissional, produzir, investigar e produzir determinada prova que seja aí determinante para o caso dele, para a tese que ele está usando. O pessoal fala, mas a investigação antes da investigação criminal defensiva, o advogado não podia investigar? Sim, podia, normal. Tanto que você não precisa elaborar, não é obrigatório a elaboração de por exemplo, a gente chama de autos de investigação defensiva, que seria uma espécie de inquérito, né? Um caderno defensivo, de investigação defensiva. Não tem essa obrigação, tá? Por exemplo, se você puxar o Código de Processo Penal, vai constar lá, salvo engano, no artigo 242, que fala a respeito da busca e apreensão domiciliar, por exemplo, que pode ser requerida por qualquer das partes. E ali, acho que entre o 240 e o 241, também do Código de Processo Penal, não vou Acho que é relembrar com 240. exatidão,
mas fala também que a busca e apreensão domiciliar ela pode ser feita para comprovar uma tese do réu. Então, muito antes do provimento que instituiu a investigação criminal defensiva, que é o provimento 188 de 2018, o advogado já podia produzir provas sem problema algum. Sim. O que acontece então? O advogado ele precisava ter uma regulamentação para que ele pudesse estar amparado pela OAB, porque muitas vezes tem advogados que passam do limite ético, do limite moral, né, investigando, existem Tem, até na investigação. doutor, tem uns sal por aí, né? Exatamente, Saul Goodman. Saul Goodman. É, Então, passa tem dos gente que limites. passa do limite e tem pessoas que passam do limite contra o advogado, entendeu? Para amedrontar, para tentar destruir o caso. Existem inúmeros casos de policiais, né, civil principalmente, que tentam interferir aí, intimidar e coisas do tipo. Então, o advogado, fazendo da forma que prescreve ali o provimento, ele está resguardado, respaldado pela OAB, desde que ele atue com ética, né? O próprio provimento, ele prevê uma atuação diligente e ética. O advogado vai estar resguardado pela OAB. Por exemplo, se ele mandar uma carta ou um comunicado intimando uma testemunha para depor, a testemunha não vai falar que ele está fazendo uma coação no curso do processo, por exemplo, cometendo um crime de coação. Ele está Sim, amparado pela OAB. Obviamente que essa comunicação tem que ser uma comunicação simples, sem ofensa para a pessoa, apenas comunicando e intimando para essa pessoa ser ouvida. Não, é óbvio que o conteúdo não pode ter ameaça dentro do conteúdo, senão é, vai configurar o crime. Mas se você intima alguém e não tem o respaldo de ter feito uma investigação criminal defensiva, de ter instaurado, você pode vir a ter problema e não ter como se defender. A pessoa falar que você está coagindo, o advogado responder ao processo criminal e não ter ali como realizar a sua defesa. Tá? Então, só para voltar, né, o provimento 188 de 2018, que é da OAB, né, federal, então se aplica aí para todo o Brasil, esse provimento, que instituiu ainda o provimento, ele é bem tímido, ele tem poucos artigos, tem menos de 10 artigos, mas já é um passo. Ele precisa ser complementado, tem um projeto já em andamento para que ele seja complementado, né? Mas já é um passo importante para a advocacia. É muito interessante a produção de prova e você está resguardado. A gente costuma falar, autorizar aqui que alguns profissionais, tá? Não todos, a gente não pode generalizar nunca, fica ali esperando o cliente ser intimado da resposta à acusação, não produz a prova, vai só rebater a prova que a polícia produziu, e tem ali da intimação, tem 10 dias para frente para rebater toda a prova que já foi produzida durante o inquérito policial. Então, essa advocacia reativa, no meu entendimento, é coisa que ficou no passado. O advogado tem que ser proativo. Igual tem colegas que falam a defesa agora é ataque, tem sim. uns bordões, assim, o advogado Mas tem que ser proativo. sim. O doutor, desculpa te cortar, mas assim, o cliente também tem que ser esperto, né? Esperto no bom Sim, sim. sentido. Porra, não pode ficar dormindo, né, cara? Porque tem cliente também que é boca aberta, né? Vou falar a real. Sim, sim. Não, todo respeito, mas, porra, tem umas coisas. Tipo, o cara É, só tem. vai. E, né, não é porque não tem dinheiro, o cara tem o dinheiro, porque quando não tem dinheiro, tudo bem, né? Infelizmente, tem gente que não tem condições de pagar. Quanto mais investir num perito, uma investigação defensiva. Mas eu vejo o caso, né? O direito não socorre aos que dormem. O Exatamente. que que acontece? Tem cara que vai procurar o advogado só depois do. Teve caso no escritório, o cara veio me procurar faltando 2 dias, sabe, para defesa prévia ali. Então, E tipo, não tem milagre para fazer, né? daí não tem milagre, é difícil. Mas Não tem assim, milagre. porque eu acho que também a questão da importância, né, doutor, dessa defensiva, desde o lado da parte do inquérito lá, né?
Sim, sim. Já fazer todo o trabalho. E assim, sem me gabar e sem querer fazer propaganda, não é o objetivo, mas eu já consegui arquivar, o doutor João também, arquivar processo na delegacia ali, ó, que vai para o Ministério Público. A gente faz um inquérito tão bem feito, apresentando provas, requerimentos, os pedidos, tudo ali. Você faz um negócio tão bem feito que é arquivado, vai para o Ministério Público. Ministério Público, quando também você pega um promotor, né, que é promotor de justiça, né? Que são uns casos aí que é complicado. Enfim, você pegou um promotor de justiça, ele olha lá, realmente não tem prova, não... Pô, pediu arquivamento, doutor. Pediu para arquivar, viu que não tinha assim. Não tinha nada, não tinha evidência, enfim. Outro fato importante, doutor, estou te cortando, no nosso júri também, lá de Cafelândia. Sim, Foi muito bem sim. feito ali a parte defensiva, ali, investigativa. Eu vou, eu vou, só um Não, minutinho, só pode vou falar. fechar a câmera aqui, que eu vou pegar meu carregador, mas pode ir falando sobre o júri que vai ficar gravado para o pessoal ouvir. Só vou Tá, pegar meu carregador ali, o mas meu também daqui a pouco acaba a bateria. continua Então, gravando. o Pode último, falar aí que eu já volto. Pode certo, continuar. o último júri que nós conseguimos absolvição lá em Cafelândia. E também teve de agudos também, que nós conseguimos absolvição. Tipo, daí você faz uma defesa muito legal, sabe? Muito boa. Porque você vê a parte ali do o Ministério Público apresentou o negócio de um carro. A gente foi atrás do carro, do modelo do veículo, como que era o veículo, quantas portas tinha. Então, tudo isso é importante. A gente vai no local do crime, verifica o local, tudo para ver como que é a movimentação da avenida, como que era. A questão do carro é o seguinte, o Ministério Público apresentou um Gol lá que não tinha nada a ver com o Gol que era que o meu cliente andava. Apresentou, estava no inquérito, um Gol duas portas, para vocês terem uma ideia, G3. Meu cliente, ele tinha o nosso cliente, né, o João voltou. Voltei. O que o Ministério Público apresentou, estou falando aqui para o povo, um Gol, duas portas, branco, geração 3, duas portas. O nosso cliente andava com um Gol antigamente, quatro portas, geração 5, branco. Era branco, era branco. Mas daí você já vai pegando esses erros ali do inquérito. E mais que nós fizemos, eu com o doutor João. Nós também fizemos o requerimento, ó, tá acabando minha bateria também. Nós fizemos o requerimento, pessoal, do vendedor do veículo, né? Exatamente. Arrolamos o vendedor do veículo, o vendedor foi lá, foi perguntado no que ele trabalhava, ele falou que era vendedor de carro. Quanto tempo? Mais de 20 anos. Então quer dizer que o senhor entende de carro, sabe diferenciar um G3, um G5, sabe diferenciar um Gol quatro portas de um duas portas. Ah, sim, tem uma experiência, sei sim. Então, beleza, aí nós começamos a perguntar. E de modo enfático ali, tudo, e ele respondeu tudo. Então, isso foi muito importante para a absolvição do réu. Essas perguntas, esse trabalho antes da defesa, sabe? De pesquisar, ir atrás do carro, ir atrás do veículo. Eu falei também, ir aonde que é o local. A outra questão, nós também trabalhamos, né, doutor João, na questão do recibo do veículo. Conseguimos o recibo do veículo. Então, por mais que fale, quem tem que provar o Ministério Público, em tese seria, né? Mas, se você ficar esperando, meus Se você amigos, deixar a cargo da polícia investigar, do Ministério Público acusar, você já está 10 anos atrás. Já tem que correr muito atrás deles, você fica muito atrás. A defesa tem que trabalhar com o que tem.
E Sim, como mas que pode continuar, faz? doutor. Só quis contar Não, como que eu esse vou fato, foi resumir aqui importantíssimo. como que faz uma investigação criminal defensiva. Primeira coisa que tem que fazer, se você identificou ali no inquérito ou no processo, enfim, lembrando aqui que a investigação criminal defensiva ela pode ser usada em qualquer momento e para qualquer circunstância. Por exemplo, em fase de inquérito policial, já com processo em andamento, processo em segunda instância, por exemplo, que você pode juntar documentos enquanto o processo estiver em andamento. Você pode juntar para revisão criminal, para execução penal, até para procedimento, apesar de ser o nome ser investigação criminal defensiva, até para procedimentos em que você atue pela vítima de um crime. Então, ela é ampla e pode ser usada em todas essas condições, essas circunstâncias. E como que faz? Você faz uma petição, há uma discussão se essa petição tem que Coloca a minha ser, bateria. tá tranquilo, se ela tem que ser endereçada para o Tribunal de Ética da região responsável pela cidade que você vai fazer essa investigação, ou se faz o protocolo normal na secretaria da OAB da cidade. Os dois são válidos, tá? Os dois são válidos. Eu sigo uma parte da doutrina que fala que o protocolo tem que ser feito no Tribunal de Ética, eu faço, mas não tem problema nenhum se você fizer protocolo na secretaria da OAB também da cidade que você vai realizar essa investigação Sim. e continuar. E aí, basicamente, quem atua no criminal, na área criminal, tem contato com o inquérito policial, é basicamente o inquérito policial. Você vai peticionar informando que você está fazendo uma investigação defensiva a respeito de um determinado fato ou de um determinado processo, para averiguar a produção de uma determinada prova, uma prova X. É óbvio que no curso dessa investigação, assim como acontece na polícia, podem surgir outras provas, e você vai mencionando, fazendo os relatórios, também igual os relatórios da polícia. Então você Sim. faz esse protocolo, salva o protocolo que você fez, você pode fazer online também, você faz físico ou online, você pode fazer das duas formas. Salva o protocolo na sua pasta, ou no seu arquivo, na sua pasta digital, ou no seu arquivo físico, e você pode fazer uma capa, igual um inquérito policial, isso vai da sua criatividade. Criar uma capa do seu escritório e numera, é importante numerar. Investigação defensiva número 1 de 2024, depois número 2, para você não se perder também, para ficar um negócio bem profissional. E você faz uma espécie de portaria, o porquê você está fazendo e qual prova você quer produzir. Então, eu quero ouvir determinadas testemunhas. Então, instaurei essa investigação defensiva por conta disso e quero ouvir a testemunha A, B e C, diligencie-se, faz uma diligência. Tá? Aí você pode intimar testemunhas por carta, né, com aviso de recebimento, ou pessoalmente entregando lá, ou pedindo para alguém fazer, contratando um advogado correspondente, por exemplo, sempre documentando isso daí. Tá? Tudo que você faz documentando, e guardando e colocando no seu arquivo. Você pode utilizar para o que sua criatividade permitir e para a necessidade do caso. O que pessoas que você pode contratar? Contador, se for um processo que tem necessidade de uma contabilidade, Tipo qualquer que lavagem de seja ela, dinheiro, né, doutor? lavagem de dinheiro, crimes econômicos, Crime crimes contra o capital. financeiros. Uma pessoa que entende de carro, que tem ou um vendedor já experiente, Experiente. ou alguém que trabalha com mecânica, funilaria, psicólogos, psiquiatras, médicos, vai depender da necessidade do caso. E o cliente tendo condição de pagar os honorários desses profissionais, um investigador, um detetive particular também, que respeite a ética da profissão, né? Um perito em computação, um engenheiro de computação ou um profissional de TI, se for alguma coisa que tenha necessidade de uma prova digital. Então, vai de acordo com a necessidade do caso e o orçamento do cliente, obviamente. Você vai trabalhar de acordo com o orçamento. E conforme você vai produzindo essa prova e pegando os resultados, você vai arquivando uma espécie de inquérito mesmo, colocando os resultados, os testes, as perícias, as fotos, explicando tudo certinho. E a vantagem da investigação criminal é que você, se
você encontrar algo que seja ruim para o seu cliente, você pode descartar. Você não precisa deixar anexado no seu inquérito de investigação, no seu auto de investigação defensiva. Pode descartar, é questão de prova defensiva, e utilizar somente o que lhe interessar. Se você não achar nada, você arquiva essa investigação e não utiliza. Você achando a prova que você pretende produzir, quando acabar a investigação, você faz um relatório e anexa ela junto com a sua petição, ou de resposta à acusação, ou uma petição simples juntando no processo, ou no próprio inquérito policial, e faz essa prova. A questão de produzir provas são infinitas possibilidades. Tem advogado que usa drone para analisar um determinado terreno, um determinado local, para ver se bate com o que a polícia falou, a trajetória, as ruas, se o local era escuro ou não, utiliza o drone, GPS. GPS. Tem advogado que contrata empresa que faz reconstituição em 3D para mostrar para jurado, por exemplo, ou para Legal. mostrar para o juiz. Cara, tem uma infinidade de coisas. Vai depender, obviamente, ali do orçamento, tá? Essa questão também do GPS que eu te falei, tipo, que acontece muito no tempo tipo, a polícia prendeu o teu cliente em determinado Sim, local. Daí foi para a delegacia, mas demorou, sei lá, 4 horas para chegar na delegacia. Por quê? Tipo, vamos falar aqui da Zona Sul, lá na CPJ, em 15 minutos chega. Pô, demorou 4 horas para chegar. Pô, foi. Tava de jegue, nem de jegue demora tanto, né, doutor? Tá, mas por quê? exatamente. Daí tem a questão do GPS, você pegar, tem também como pedir o da viatura, GPS da viatura, mas mesmo, tem o outro detalhe, o GPS também do celular do cliente. Também dá para pegar. Ou então, né, doutor, sobre a questão também todo policial viu lá nos depoimentos. Depoimento tudo igual. Tudo igual. Nossa, mas todo mundo viu como que foi a apreensão e tal, sendo que tem o motorista e tem o outro policial que ele dirige, tem que ficar guardando a viatura. Só que detalhe, pessoal, tem depoimento que o motorista fala a mesma coisa no depoimento. Só que como que ele conseguiu ver lá o local lá da apreensão se ele estava cuidando da viatura? Então quer dizer que ele não cuidou da viatura, ele abandonou a viatura? E daí também seria um crime militar. Eu só não sei um artigo para falar. E é nisso que você vai pegando também. Isso é tudo importante, essa investigação. E você vai pegando lá essas contradições e você vai desclassificando essa prova, né? Porque vai perdendo valor probatório. Como eu falei, como eles têm essa, não a boa fé, mas eu tinha falado, doutor, a presunção de A presunção, veracidade. Então, seria um dos motivos também que o advogado pode trabalhar, né, doutor, para conseguir aí ter um bom êxito. Porque senão só fica a palavra do cliente com do policial, né? Infelizmente, na maioria das vezes, o cliente está em desvantagem. Então, por isso que é bom ter um advogado sim, sim, a maioria especialista das vezes. na investigação, acompanhar tudo, fazer um bom trabalho e obter um resultado satisfatório. Sim, e a investigação defensiva já aconteceu em casos nossos do escritório. Nem tudo você vai conseguir, nem todas as provas que você deseja, você vai conseguir de forma administrativa, ali atuando, sem a intervenção do Poder Judiciário. Mas você fazendo, tentando produzir essa prova, demonstra que você está agindo com ética e em busca da verdade real. E não é uma prova protelatória que você está requerendo para o juiz. Tivemos um caso, um júri na cidade de Agudos, que a gente precisava de umas provas, principalmente um comprovante de pagamento, um PIX, Nossa, que, fantástico. que demonstrou que a nossa cliente estava em lugar diferente do que a acusação falava. Foi esse PIX, que foi a prova principal. E a gente fez uma investigação criminal defensiva,
tentamos produzir essa prova de que ela estava em outro lugar de várias formas, inclusive solicitamos para, era um posto de combustível, né? Solicitamos para essa empresa, então, para os postos de combustível, que eles fornecessem o Pix, o comprovante, porque o celular da cliente estava apreendido e não conseguia acessar, né, a conta do banco. O posto de combustível não mandou, mas anexamos essa investigação defensiva, feita de forma correta, honesta, né, respeitando, com ética, respeitando a legislação, e aí requeremos ao juiz que ele mandasse um ofício requerendo essa prova. E aí com o ofício enviado pela juíza, no caso, né, ela mandou esse ofício para esse posto de combustível, ele forneceu a prova, e a prova demonstrou, de fato, que a nossa cliente não estava no local do crime. Ela não estava lá no horário que o crime teria ocorrido. Então, foi a prova que determinou a absolvição dela nesse júri. Foi. Então, no primeiro momento, porque assim, eu já vi relatos, já aconteceu comigo em processo também, você faz um requerimento de prova. Se você só requerer uma produção de prova, a maioria dos juízes vai negar. E é o que é um absurdo, tá? Se o Ministério Público faz a requisição dele lá, todo mundo aceita. E não precisa explicar nada. O advogado, além de requerer, ele tem que explicar o porquê ele quer produzir essa prova, para demonstrar que não é um requerimento protelatório. E mesmo assim, eu tive um caso, por exemplo, que deu maior trabalho, eu fui reverter só em Brasília, que eu fiz um requerimento para que fosse feito um exame papiloscópico, né, um exame digital, num determinado item lá do processo, para comprovar que não tinha a digital do meu cliente nesse item que falaram que ele teria utilizado. E eu expliquei, eu motivei, além de requerer, eu motivei no processo e o juiz não aceitou. A gente foi conseguir reverter só em Brasília. É um absurdo, né, não aceitar. Então, a investigação criminal defensiva, mesmo que tendo negativas aí numa eventual produção de prova, que eu falo, nem tudo você consegue, quando é uma prova que depende de alguém fornecer, às vezes você não consegue de forma administrativa, você solicitando. A gente não tem poder de requisição, igual o Ministério Público, a gente tem poder exclusivo de requerimento. Espero que as coisas mudem no futuro. Mas ela serve até para você conseguir uma produção judicial dessa sua prova. Né, doutor? É a falácia da paridade de armas, né? Que não Que, existe. que no papel nós somos o tripé da justiça, temos paridade de armas, não há hierarquia, realmente não há, por isso que eu quis ser advogado, que eu nunca gostei de hierarquia, né, doutor? Eu gosto de É trabalhar isso para. aí. Eu gosto de. O cara falou um A, eu falo B. Falou É isso C, aí. eu falo D. Tipo, não tem hierarquia. Se o juiz dá uma sentença desfavorável, óbvio que eu vou ter educação, mas vou recorrer. Sim, sim. Então, é disso que eu gosto. Mas, assim, em outras partes é bem complicado essa questão da paridade. Você vê que é uma falácia, né? Até Sim, no porte de armas mesmo, né, doutor? Até exatamente. nisso, que é outro tema, que depois eu acho até legal a gente discutir sobre isso, mas em vários aspectos nós não temos paridade de fato de armas, né? A defesa é sempre taxada como defensora de bandido, discriminada, até mesmo pela sociedade. Tem muita gente que só vai dar valor no advogado quando ele ou um dos seus for prejudicado pelo sistema. Aí que vai dar valor. O filho ser preso injustamente, um ente querido, a esposa, o esposo. Daí vai dar valor no advogado, porque o advogado é a última trincheira. É o último socorro do cidadão. Quando você tem algum problema na justiça, você não. Quem vai te socorrer não é o juiz, não é o promotor, é o advogado. O advogado é o verdadeiro defensor da sociedade, o máximo respeito, mas eu tenho orgulho da minha profissão e posso falar isso. Então, como o doutor falou, pode ter médicos, né? Igual nós também já contratei médico, contratamos médico também para perícia, super importante. É,
E foi muito bom. Eu falei para o cliente, doutor, eu falei assim, ó, você vai investir, investimento. Você vai investir, mas vai ter um bom resultado. Até tem um doutor Tiveron, que sempre ajuda a gente aqui no escritório. Gabriel Tiveron, excelente médico, ajuda a gente aqui. Então, o cliente podendo pagar é super importante, vale a pena, não é perder dinheiro, é investimento. E outra, liberdade não tem preço, né? Sim, Liberdade é essencial. E nesse que você contou, doutor, de agudos, foi o essencial para absolvição. foi. Essencial para absolvição. Acho assim, parabéns, viu, doutor? Teve também a questão do postinho também. Foi Isso, feito isso. um requerimento. Então, esse... Existem inúmeras formas de investigar. Muitas coisas a gente consegue de forma administrativa, né? Depois, É, num bate-papo, num podcast futuro, eu vou trazer meios de produzir provas, né? Porque não, senão fica muito longo o podcast, né? Mas meios de produção de prova, como requerer as provas, o que utilizar, isso de forma administrativa, né? Quais legislações são pertinentes. A gente tem aí LGPD, que envolve questão de proteção fornecimento de de dados. dados, tem Marco Civil da Internet, tem a lei do detetive particular, tem inúmeras coisas que dá para a gente estudar A, e que- debater aí. a questão do especialista em balística, Sim, sim. você falou, e também da importância do advogado estudar balística. Sim. Igual você tinha falado na outra vez, precisa ser um especialista? Não precisa, mas tem que ter uma noção de Tem, balística, tem que ter uma psicologia, noção para. Senão pra... você perde o caso por um detalhe ali que você poderia reverter a situação. Sim. Outra questão também, doutor, que a gente pode falar outro dia, sobre a importância da inquirição, né? Sim, sim, Nossa, eu acho super importante a inquirição, porque você fazendo uma pergunta bem feita também, sim. é muito importante, cara, muito importante. Eu quero melhorar também minha parte da inquirição, que eu te falei, quero melhorar A cada vez mais. a inquisição Enfim, é muito importante para o caso. a gente tá buscando melhorias, né? E cada vez Sim, mais aprender, né? sempre. Mas Mas é parabéns, isso. a Guts foi fantástico, né? Foi, foi. A Os casos têm, Finlândia, graças a têm Deus tá dado dando certo. certo. A gente sendo leal ao processo, leal às partes, né, e trabalhando de forma correta, ética, vai colhendo os frutos. E assim, modéstia à parte novamente, mas nós somos bem leais, né, cara? Sim, sim. A gente trabalha com muita honestidade. E eu tava até falando hoje, né? Eu falei assim, a questão do júri, daí um rapaz viu lá, falou assim, eu vi lá que você ganhou o júri lá. Eu falei, nós ganhamos lá, nossa equipe, uma equipe boa, tal, tal. Daí ele falou assim para mim, doutor, sabe o que que é? Você passa credibilidade. Eu olho para você, eu vejo. Ele sente que eu sou verdadeiro. E eu sou verdadeiro, cara, sabe? Sim. Porque também, enfim, o jurado não é bobo, né, João? Não, não é. Não Eles amarra, eles têm percepção, né, do que está acontecendo. tem percepção. E assim, a gente é muito leal mesmo. E se o cliente, igual eu falei no júri, eu falei mesmo. Eu falei assim, ó, se o cliente fosse realmente culpado, nós viríamos aqui com outra tese, porque nós já pedimos condenação em júri, eu falei. Sem problema nenhum. Conversava com a família, falava, ó, negativa de autoria, não dá certo. Nós Uhum. vamos por outra tese. Nós também temos um lá em Curitiba, né, doutor? Nós vamos em outubro lá para Curitiba. Lá, ó, para vocês terem uma ideia, não antecipando já para o MP, né? Mas creio que ninguém no Paraná vai assistir. Mas pela ideia nossa, a gente não vai negativa, né, doutor? Porque é uma coisa Exatamente. assim que não adianta negativo. A gente está pensando em outra tese. Porque realmente a gente não vai lá para querer enganar ninguém com lorota, com conversa fiada. A gente faz tudo estudo, né? E também a questão aí da investigação defensiva. A gente faz tudo um trabalho sério, um trabalho honesto e leal. Igual o doutor João falou, lealdade acima de tudo.
Mas pode falar, Exatamente. doutor. Estou falando Não, bastante hoje, hein? não, é isso aí. Eu já Eu estou passei assim o que eu queria empolgado. passar das considerações iniciais. Estou querendo fazer outro júri essa semana, hein? Aí sim, já Cara, mas eu passei falo pra a. você, viu? Foi desgastante o júri, hein? Foi, é Nossa. desgastante, né? É Cara, você cansativo. faz o júri aí. Eu fiz foi na quinta-feira. É um peso que sai das costas. Sim, E depois, cara, você fica assim, sei lá, é um negócio assim, é uma canseira emocional, física. sim, sim. Falar pra você, É, não é fácil, não, hein? leva a exaustão, né? Fica Leva extremamente exausto. exaustão. Mas Mas é graças a isso. Deus. E tô tentando emagrecer, doutor. Tô fazendo a dieta novamente. É Ah, isso aí. fazendo a dieta, fazendo academia novamente, aí porque para chegar bem, bem bom lá no júri lá, para aguentar bastante, porque lá cansa, hein? Cansa, é puxado. É puxado, é puxado. Mas é isso aí. Aí Pode eu falar aí, vou. doutor. Não, eu vou finalizar. Vai finalizar? Já vou Ah, finalizar. A gente vai falar posteriormente num episódio futuro. Igual eu falei sobre os meios de produzir as provas, né? Como fazer, qual legislação utilizar. Mas eu vou deixar para falar num outro episódio, senão vai ficar muito longo o episódio de hoje. Mas eu agradeço, doutor Isaac, a disponibilidade, o bate-papo. Semana que vem tem mais duas gravações, se Deus quiser. E a sim. gente segue firme aí, trazendo conhecimento para todos. Firmes e fortes. É isso aí, João. Deus abençoe mesmo, cara. Tudo de bom aí para Amém. você, para o pessoal que vai assistir. Espero que tenham gostado. É isso aí, nós estamos à disposição aí. Se tiver alguma dúvida, pode chamar no direct ou no WhatsApp. Meu WhatsApp está lá no todas as redes sociais. É meu único. Igual o pessoal pergunta: você tem dois números? Eu falei: eu não, eu sou criminalista. 24 Criminalista horas por dia. não tem dois números, é o Não meu tem número jeito. pessoal. É 24 horas por dia, doutor também. Então, também, se alguém tiver alguma dúvida, se eu souber, enfim, se eu não souber, vou pesquisar, mas pode contar com a gente, hein? É isso aí, doutor. Deixa eu finalizar aqui.